traz esperança, né? Mas essa palavra que você mencionou da prostituta, ou que você pensou, Raabe deve ter ouvido muito, né? E eu pude, se você for lá no YouTube pesquisar pregação sobre Raabe, tem várias, e é muito bom. E eu disse, Senhor, né? Algo eu não havia pensado e foi uma bênção, mas eu disse assim para o Senhor, o que mais? O que mais? E Deus me deu esse mais. Aleluia. Pensei assim, Deus me deu esse mais na vida de Raabe. Depois eu vou te falar o porquê. Porque eles falam, por que será Raabe se tornou prostituta? Será que ela não teve outra oportunidade? Ela foi induzida a isso? Hoje, nós também temos um monte de prostituta por aí, né? Umas que a gente vê, outras que a gente não vê, umas que é de alta classe, né? Será que isso tem classe? Nós não estamos aqui para julgar a situação da pessoa, né? Nós estamos aqui falando do estado espiritual da pessoa. Porque muitas vezes, irmãos, nós estamos como prostituta dentro de casa. Isso é triste. Isso é muito triste. E acontece. Alguém faz você ficar assim. E você permanece nesse estado porque você não tem saída. Não tem outra saída. Bom, Raabe então vivia lá numa cidade que foi tomada por Josué e as colunas foram ao chão. Essa cidade se chamava Jericó, não é isso? Isso. Cidade de Jericó. Deus tinha uma promessa e Josué tinha essa promessa de tomar Jericó. Tá. Raabe vivia dentro de Jericó. Era uma cidade grande, né? E eles então ergueram grande muralha em volta para ninguém tomar o que era dele. Então, Raabe vivia lá dentro e Raabe era uma das prostitutas da qual foi mencionada. Só que os portões de Jericó eram abertos certa hora do dia, com guarda. E ali dentro tinha mercadores, né? Era uma cidade comum. Vamos supor que Campinas nossa aqui tivesse uma grande muralha, né? E se isso é possível de às vezes você conseguir barrar todas as coisas. Enfim, era muito alta, impossível de pular. Então a pessoa tinha que ir pelo portal. Então tinha uma certa segurança. Então vinha muita gente de fora. E nessas idas e vidas de pessoas, chegavam lá. Vocês viram o que aconteceu? Sabe o que aconteceu lá fora? O povo hebreu? Vocês sabem o que aconteceu no Egito? Nossa, teve 10 pragas no Egito. Então, chegavam coisas. Colocou o Deus dos hebreus à prova. Como você colocou já, não colocou? Quantas vezes você já não colocou nosso Deus à prova? Acho que não tem quem ainda não colocou. Eu já coloquei. Senhor, né? E é verdade, a gente faz isso. E pela longanimidade de Deus, pela tua infinita misericórdia, Ele não nos tira a vida. Então eu entendo que Raabe já pedia para o Deus dos hebreus. Porque senão Deus não daria essa história para Raabe. Porque eu vejo assim, quando Deus ele começa a trabalhar, por mais que eu também fico ansiosa, querendo que as coisas aconteçam logo, mas lá no fundo eu creio que de alguma forma Ele vai fazer. Aleluia. Eu creio que ela já pedia para o Deus dos hebreus. Então, o
Senhor já começou a trabalhar lá também, lá no meio dos hebreus. Então, antes de eu continuar, nós vamos ler mais um pouquinho da palavra. E que ela se tornasse uma prostituta, ela começou a ficar no mesmo espírito, não é? A partir do momento que você duvida daquele Deus que prega lá na sua cidade, você aprendeu dele, aprendeu o que ele faz, e aí você sabe de um Deus, de um povo que executa milagres, trabalha com o seu povo e que responde às orações, já pintou dúvida no seu coração. E aí, como eu disse que eu imagino que ela deve ter orado ao Deus de Israel, ao Deus dos hebreus, algumas vezes já pela condição dela, e viu e disse assim: nosso Deus não vai ter menor chance. Nossa cidade não vai ter menor chance do Deus dos hebreus. Ele abriu um mar vermelho, ele mandou pragas no Egito, era uma potência. Que Jericó era uma cidadinha perto do Egito. Então, eu creio que ela começou a falar com o nosso Deus, então ela começou a ficar no mesmo espírito de lá. E aí, então, Deus alinhou. Aleluia. Não foi? Então, eu entendo assim, que Deus alinhou Raabe. Pois é. Então, Josué, a gente sabe que para melhor destruir seu inimigo, nós não temos inimigo, né? Amém. Porque quem luta por nós é o Senhor. Aleluia. Só que naquela época eles tinham que conquistar com a luta. Era outra situação. Jesus não havia descido na terra ainda, não tinha Espírito Santo, ou da qual só Deus levantava um. Então, Josué tinha que descobrir que estratégia para entrar na cidade, como ele já tinha destruído um outro povo, como nós lemos aqui, já tinha chegado isso lá. Maleque, por hora, até pediu ajuda de um outro povo de Ai, né? E ele disse: seus problemas que se resolvam, não vou entrar na batalha com vocês. Pois bem, então Josué mandou 2 espias. Eu li e procurei que é 2 espias, não menciona quem são. Se são Salmo, se não é, uns dizem que é Salmo, mas na minha Bíblia eu não li isso. Então, não menciona os 2 nomes de que foi para lá. Só que, lógico, eles souberam que os portões iam abrir, entrou na cidade de Jericó, só que eles tinham guardas. Na época, as vestimentas falavam muito sobre o seu povo. Cada um tinha um jeito característico de se vestir, de ter, já para defender sua tribo mesmo. Então, quando eles entraram, tinha guarda para todo lado, já observou. Só que eu imagino que os portões eram abertos, você abriu, você não pode impedir para entrar, né? Aí os espias que fizeram? Para fazer de conta que a gente veio aqui, vamos procurar a casa da prostituta. E aí então eles procuraram a casa de uma prostituta, que eu creio que eles foram pelo Espírito, que eles não foram lá. Deus não disse assim: vai lá e procura Raabe. Por isso que eu entendo que o Senhor alinhou, não é? E eles poderia ter outros. Raabe não era a única prostituta, mas Deus nos levou na casa de Raabe, porque ela já orava ao nosso Deus. Você tem orado ao nosso Deus? Mas ela orou de um jeito que ela cria, de alguma forma. Então Deus ouviu o clamor dela, embora numa situação de pecado, igual ouviu o clamor. Fugiu o nome, que foi para o deserto com o filho Agar. Obrigada. Ele ouviu o clamor de Agar e o filho dela, né? Bom, eles procuraram Raabe e aconteceu o quê? Olha, nós somos espias. E ela disse: vocês são hebreus? Vocês são daquele povo? Vocês que são o seu Deus? Né? Eu imagino assim, me fala mais desse Deus. Então ele disse: olha, nós viemos espiar a terra. Você pode nos esconder? Estamos nos procurando. E rapidamente ela os escondeu.
E eles não foram lá em busca de prostituição. Eu creio que eles viram o que tinha que ver. Entrou na casa de Raabe. Raabe prontamente disse: o Senhor já me respondeu. Me enviou preso aqui. Então agora vai ser o camarada da casa. Eu vou te ajudar, mas vai ser de graça não, rapaz. Vai me beneficiar também, não é? E aí então ela disse: olha, eu escondo vocês com uma condição. Intercede por mim no seu Deus. Faça alguma coisa por mim, pela minha família. E o bom é que Raabe não pensou só nela. Todo o tempo ela pensou na família. E a gente vê que a família, não, a Bíblia não diz que se diminuía Raabe ou não, se tinha um apreço por Raabe ou não. Só que Deus a usou para salvar. Amém. E de alguma forma, talvez ela poderia ser até levar provisão para a casa dela, né? Eles a ouviram, de alguma forma, eles tinham um carinho por Raabe. Então Raabe disse o quê? Olha, então tá bom, eu vou esconder vocês, vou fazer o que eu posso. E a fé dela era tamanha, que eu já vi comentário que fé de Raabe era tamanha, que às vezes nem o próprio Deus hebreu, alguns lá dentro tem igual. Amém, irmã? Amém. Vocês entenderam, né? Então ela disse: olha, eu vou esconder vocês, intercede por mim. E eu creio que vocês vão Jericó já é de vocês. Porque a partir do momento que entrou essa notícia aqui, ninguém mais no nosso povo tem paz. Nós vivemos com medo, só esperando que não. Aleluia. Não é só lá no céu. Amém. Nosso Deus nem nos responde. Sem contar que Jericó era uma terra pagã, que nós temos pregado tanto aqui a oferta de sangue, né? E lá eles faziam um sacrifício, isso de conhecimento, de estudos bíblicos, em outras entrelinhas você vai ver. Era costume dos povos entregar sacrifício. Gente, hoje só nós não sabemos na mídia, mas nós sabemos que existe sacrifício. E às vezes de ser humano. Eu tenho um testemunho muito forte que eu já ouvi. Ele caçou criança para sacrificar. Ele no testemunho. Então existe. Hoje só não é tão falado, mas tem. Então na cidade de Jericó, eles sacrificavam crianças. Ou quem o demônio punha na boca lá de Maleque, ou da rainha de Maleque, vai lá, aquela vida, ia lá e morria, acabou. Hoje, eles usam bomba. É um sacrifício. E acha que talvez muitos lá morreram felizes, achando que ia acordar no céu da glória, né? Então tá. A Raabe morava onde? Onde que nós lemos? Em cima do quê? Hã? Quem falou algo? Isso. Não tinha nenhum lugar adequado para a Raabe, para a família dela. Constrói ela em cima do muro e ela fica. Acho que era um puxadinho, né? Acho que foi um puxadinho. Então Raabe morava lá em cima do muro. E eu vi isso quando eu pesquisei, vi várias pregações, muitos pastores bateu nessa tecla. Que é uma bênção. Que nós aprendemos com o quê? Você está em cima do muro ainda? Com algumas coisas? Você está dentro da igreja há muito tempo? Mas no que você está em cima do muro ainda? Era uma condição de Raabe. Literalmente, a casa dela era em cima do muro. Mas nós muitas vezes edificamos a nossa casa espiritual em cima do muro. Então sai logo de lá. Se você tiver, sai logo de lá. Foi um exemplo que Deus permitiu que deixasse. Porém, a Raabe teve atitude. A atitude dela qual é? Eu não tenho dúvida.
eu vou ajudar esse povo desse Deus, que eu sei que se ele vai socorrer ele, vai socorrer a mim também. Então, ela falou, olha, eu vou ajudar vocês, se esconderam, e agora vocês vão, enquanto eles vêm, porque eles chegaram na casa de Raabe, olha, eu vi 2 hebreus entrar aqui, entrou na sua casa, onde estão? Sim, eles vieram, mas já foram, né? Já foram, mas eram hebreus? Não pode mentir, irmão. Eu vejo que Raabe omitiu, porque assim Deus permitiu, amém? Amém. Então ela disse, olha, eles já foram, eu tenho uma corda. Gente, que cor era essa corda? Que cor era essa corda? Escarlata. Fala assim a Bíblia, cor escarlata, ou escarlate, eles usam. Poderia ser marrom, preta, não sei, mas era vermelha. Que é uma forma de Deus já representar o sangue dele. Isso é muito profundo, né? Então, e essa corda eu acho que tinha metro pra caramba. Porque para ajudar ele a sair da muralha, gente, imagina que tamanho que era essa corda. E era umas ferramentas que antigamente não podia faltar nas casas, precisava muito. E como o Raabe morava lá em cima, eu acho que o pai ou ela usava muito. A Bíblia não fala que o pai de Raabe morava com ela. A Bíblia fala, coloca a tua parentela, os seus pais um dia na tua casa. Mas não fala que eles moravam juntos. Então, não posso afirmar. Às vezes, quando usam pregar, fala assim, não, eles não falam que moravam juntos. Está liberado do coração. Eu creio que Raabe fez alguma coisa assim, parecida. Porque ela disse, é tudo ou nada. Se eu ficar aqui nessa terra, nessa situação que eu estou, eu vou viver muito. Eu vou morrer. E nem sei para que Deus eu estou morrendo. Então, se eu morrer por Deus dos hebreus, vai ser glória. Não é? Então, não é fácil. Nós crescemos e nós nascemos, crescemos, aprendendo a lutar por aquilo que você quer e não está errado. Nós temos que lutar mesmo. Se Deus abrir a porta do emprego, nós temos que levantar de manhã, mesmo com sono, às vezes doente, lavar o rosto, se posicionar e trabalhar, porque é assim que Ele vai te manter. Ou se for de outra forma, não é? Então, o que eu vejo é que Raabe, ela tem atitude parecida, vamos assim dizer, com Esther, porque Esther, ela foi lá, orou. Quem trouxe as coisas de Esther para você? Qual foi aquele versículo que ela disse? Ela disse, eu tudo é nada. Se perecer, pereci. Se eu perecer, pereci. Se eu não perecer, porque foi da vontade do Senhor. Se eu não perecer, também foi da vontade do Senhor. Só que você tem que ter a certeza, pelo Deus que você está lutando. Por esse que vai te dar a salvação eterna e te usando para uma certa situação. Deus honrou Raabe nessa situação. Ele tirou vergonha de Raabe e trouxe ela a honra. A honra, porque ela disse, eu creio em ti. Eu vou ajudar esse povo. Porque se esse Deus fez isso para esse povo, Ele vai salvar a minha casa. Então, ela entrou numa situação de tudo ou nada. Mas ela sabia que se ainda ela morresse, se ainda ela perecesse, porque assim era a vontade do Senhor. Então, se o Espírito Santo de Deus está falando com você, numa situação, às vezes muito pessoal, muito íntimo, e você ainda não obedeceu, você vai continuar sofrendo. Você pode ser salvo, você está aqui dentro, mas você vai continuar sofrendo. Faz isso.
para o seu Deus. E deixa Ele trabalhar. Aleluia. No dia de hoje, eu vim para cá. Eu estava lutando por alguém. Lutando fisicamente? Não. De uma forma em oração. Mas quando eu fechava os olhos, poucas vezes eu dobrei o joelho. Porque eu não tinha força para dobrar o joelho. Tamanha era a minha dor. Mas eu criei. E eu disse, Senhor, o Senhor já comprou essa vida. E eu vou comprar de novo. Agora é contigo. E se tiver que perecer, vai perecer. Porque ninguém luta mais pela sua parentela ou pelos seus do que você mesmo. Ninguém. Não espera o seu pastor, o seu apóstolo, a irmã Ana, que está à frente aqui da intercessão, ela vai fazer uma parte. A maior parte é tua. E aí eu disse, se perecer, vai perecer. Mas é teu. É teu. E Deus sabe, não precisamos mencionar nome. Aí eu disse, suado, está aqui, Senhor. Esse cordeiro é teu. Essa vida é resgatada. E eu creio, não tem demônio que vai manter alguém que já é do Senhor. Aleluia. E assim Ele vai fazer por você. Eu creio muitas vezes, vocês veem eu aqui rindo ou brava, fazendo o que tem que fazer, mas vocês não sabem como eu cheguei aqui. Muitas vezes é arrastando assim. Por alguém que defama o teu filho, outra situação, ou por alguém que defama você mesmo. Eu já me ligo, porque quem é por mim é o Senhor. Eu sei que talvez até mesmo aqui eu não sou muito amado, porque a gente está numa condição de pôr ordem, de pôr limites, e nem todo mundo gosta. E eu disse, Senhor, me tira disso. Eu disse, não. Eu já fiz você. Quando você trabalhou, você pegou os piores chefes. Eu estava te preparando. E é verdade. Nas igrejas que você esteve, você pegou os pastores ranzinza. Mas você também é. Você estava lutando, que eu estava te preparando. Então, nesse dia eu vim para cá e eu dei uma carona para essa pessoa. E ela disse, eu estou sofrendo, você está feliz? E era doce para os meus ouvidos. Era doce para os meus ouvidos. Porque a pessoa não sabe na condição de pecado que ela está. Ela não tem ideia. Mas ela vai ter. Ela vai ter no tempo de Deus. Porque não adianta você fazer pela pessoa. Por mais que você quer abrir a cabeça da pessoa e colocá-la dentro, não funciona, porque não partiu do coração dela. Então essa pessoa não sabe o preço do sangue do Senhor, mas ela vai saber. Aleluia. Amém? Mas nós temos que ter atitude. Agora, você também não vai sentar do lado do pecado e bater palma, né? Às vezes, na condição da sua parentela, é mais difícil. Ontem nós tivemos uma notícia triste. Tive uma notícia triste da minha irmã mais velha. Infelizmente, ela está com câncer nos seios. E ela vai ter que passar por uma cirurgia.